Deuteronômio capítulo 33 assim. Aleluia. E de José disse: bendita do Senhor seja a sua terra, com o que há de mais excelente nos céus, com o orvalho e com o que há no abismo, que jaz abaixo, com as mais excelentes novidades do sol, com as mais excelentes produções da lua, com os mais excelentes dos montes antigos e com o mais excelente dos outeiros eternos. Vou repetir: com o mais excelente dos montes antigos e com o mais excelente dos outeiros eternos, com o mais excelente da terra e com a sua plenitude e com a benevolência daquele que habitava na sarça. A bênção venha sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça de que foi separado de seus irmãos. Ele tem a glória do primogênito do seu boi, e as suas pontas são pontas, aleluia, de cavalo. Com elas ferirá os povos juntamente até as extremidades da terra. Estes, pois, são os 10 milhares de Efraim, e estes são os milhares de Manassés. Agora eu queria que você abrisse a palavra de Deus no livro do Gênesis, capítulo 48, versículo 11, e diz assim: E Israel disse a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente também. Então José os tirou dos seus joelhos e inclinou-se à terra diante da sua face. Tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. Abençoou a José e disse: ó Deus, em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia. Anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e multiplique-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão do seu pai para transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai o recusou e disse: eu o sei, filho meu, eu o sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: em ti, Israel, abençoará, dizendo: Deus te ponha como Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra dos vossos pais. E eu te tenho dado a ti um pedaço de terra, mais que a teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Repita comigo: mão dos amorreus. Ok, aleluia. Na verdade eu vou dizer para você, não tem nada que ver com pregação hoje. Hoje eu vou trazer informações espirituais para que nós possamos pelejar nos próximos dias. Em nome de Jesus, amém? Ok, aleluia. Só que há muitos meses Deus usa a Rebeca, que representa a igreja nova, para falar sobre um cavalo de Troia. E nós achamos que Deus estava falando só sobre a igreja. Mas Deus nunca fala numa esfera só de governo. Porque Deus, andaramanda, caia, saia, Ele trabalha em todas as esferas de governo. E ontem porque ontem nós estávamos no meio de homens de governo, mas tinha uma unção profética tão poderosa lá, e quando eu saí de lá, eu nem sabia mais onde é que eu estava. Eu já tinha chorado e já tinham feito ungido nossos pés, já tinham um xaramandaia lá, aleluia. Deus já tinha dado código, Deus já tinha liberado o destino naquela casa, porque Deus estava lá. E sabe o que acontece? Eu vi pessoas do governo orando mais e jejuando do que a igreja. Pastora, mas nós somos a igreja. Pois então, aleluia. Mas hoje você vai sair daqui mais crente do que quando você chegou, em nome de Jesus. E aí Deus falou comigo que o plano de Satanás é exatamente isso. É quando ele subia, porque Deus vai matar ele. Vou dizer de novo. Assim como ele vai matar muitos inimigos do reino daqui até dia 21. Assim como ele vai matar muitos inimigos do reino daqui até dia 21 não, 23, né, mano? Dia 23. Ele vai matar muitos inimigos do reino. Vai matar. Pastor, vai matar. Não, peraí, que eu já vou chegar onde que eu quero. Aleluia. Ouça, por favor.
E o plano é que ele morra para o vice assumir. E o vice é um satanista de alta patente. E eu e você não podemos permitir que isso aconteça. E a igreja, ela está tão covarde que vai para as redes sociais dizendo que a igreja vai comer o pão que o diabo amassou. Mas não vai mesmo. Não vai mesmo, que a igreja tem um dono. E o dono da igreja disse: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Andai a saia, nem o filho do Satanás que disse. Aleluia, quem disse foi o dono da igreja. E o dono da igreja disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E aí eu não sei que igreja é essa covarde que está com medo de uma meia dúzia de gente que anda derramando sangue. E por acaso o sangue de animal tem mais poder que o sangue do cordeiro vertido naquela cruz? Mas que tipo de igreja nós somos, gente? Pastor, o que isso tem a ver com o dia 23? Já vou chegar onde que eu quero. Sabe por quê? Hoje, aleluia, dia 3 de outubro. Estou até sabendo o dia, já voltei até mais. Aleluia. Dia 3 de outubro é o 8º dia. 8º dia da humilhação. Há muitos anos eu prometi que eu não ia mais usar marrom. Eu tô desmoído de casado, meu Deus do céu. Eu não sei o que dói mais no meu corpo. Só que quando hoje eu fui me arrumar para vir pro culto, o Senhor falou para mim: veste marrom, porque tu é uma profetisa e tu tem que profetizar sobre o Brasil, que o Brasil vai se humilhar debaixo da minha mão. Vou dizer de novo, as cores, elas estão diretamente ligadas aos espíritos de Deus, diretamente ligadas ao mundo espiritual. E aleluia, Deus mandou, aleluia, porque marrom significa humilhação. Só que hoje nós estamos no 8º dia da humilhação. Quarta-feira, às 18 horas, até as 18 horas de quinta, eu estou te dando informações altamente relevantes para esse tempo. Quarta-feira às 18 horas, até quinta-feira às 18 horas, aleluia, a Bíblia chama, aleluia, do dia da expiação, o dia do perdão. Só que o que Deus vai nos perdoar se nós não estamos nos humilhando? Se ontem o Brasil não desceu, ontem o Brasil não desceu o suficiente que precisava descer. Ontem, quando nós estávamos naquele lugar de governo e aqueles homens me perguntaram: e agora, profeta? Eu falei: agora o Brasil tem que descer um pouco mais. Vou dizer de novo, agora o Brasil tem que descer um pouco mais. Porque quando nós achamos, estamos nos humilhando, estamos descendo, aí Deus olha e fala assim: não é o suficiente, vai ter que descer um pouco mais. Então, aleluia, eu sei que essa palavra não é para todos que estão aqui, infelizmente, eu gostaria muito que fosse. Mas eu quero dizer para você que tem homem e mulher aqui lutando pelo Brasil, lutando pelo reino. Tem homem e mulher de jejum, tem homem e mulher, aleluia, aliançado com outros homens e outras mulheres de jejum e de oração. E eu quero dizer para você que está fazendo isso, nós temos mais 2 dias para nos humilhar. Pastor, mas o que tem dia 23 de outubro? Vou te explicar. E eu só entendi isso ontem. E eu estou apavorado, meu Deus do céu. Com a idade que eu tenho, só aprendi isso daí ontem. Aleluia. Faz dias que Deus... O que eu li para você aqui? Eu li para você a bênção que Jacó delega sobre a tribo de Efraim. E eu li para você a bênção que Moisés delega sobre a tribo de Efraim. Quem está me ouvindo? Vou dizer de novo. Pastora, mas a tribo não era de José, mas a tribo de José era tão grande que Deus divide em 2, Efraim e Manassés, está na Bíblia, é só você ler. E aí Jacó libera uma bênção e Moisés libera uma bênção sobre a tribo de Efraim. Pastora, o que isso tem a ver com as eleições? Pelo amor de Deus, gente. Ai, meu pai. Há alguns anos, o diabo criou um sistema diabólico mesmo, um sistema. Satanás criou um sistema para ser adorado todos os dias do ano. Como, pastora? Através do horóscopo. Todas as pessoas vão lá e abrem o horóscopo, lê o horóscopo, né? Vou ver o que o zodíaco diz acerca do meu dia. Aleluia. Se você dobrasse o seu joelho 5 minutos, entregasse o seu dia para Deus, o meu Deus podia dizer para você o que ia acontecer no teu dia. Ia ser de bênção e não de maldição. Só que toda vez que você abre um horóscopo, você abre uma porta ilegal para aleluia, um principado. Eu quero que você me ouça. Pastora, mas o que isso tem a ver com a igreja? Tem a ver que o diabo não cria nada. O diabo não tem poder criativo. Então o que o diabo fez? O diabo copiou Deus. Do dia 23 de setembro ao dia 23 de outubro, aleluia, é o tempo determinado que designa quem é da tribo de Efraim. O dia que você nasceu determina de que tribo você é. Vou dizer de novo.
O dia que você nasceu determina de que tribo você é. E se você não sabe, lá atrás tem um cartaz no final desse vídeo aqui, porque esse vídeo vai para o canal, vai ter também um cartaz que te mostra de qual tribo você é. Quem nasceu do dia 23 de setembro ao dia 23 de outubro é da tribo de Efraim. O que isso tem a ver? É que o demônio que se assenta nesse trono de maldade desse tempo se chama Artemis. E esse demônio, para quem disse, né? O que eu tenho que ver com a NASA? Por que o foguete que foi lançado para a Lua tinha esse nome, Artemis? Porque um principado que se assenta num trono de maldade nesse tempo se chama Artemis. E sabe onde ele peleja? Ele peleja contra o governo. É essa a luta desse demônio. Só que, ouça por favor. Eu conheço muitas pessoas que estão aqui. Eu sou pastora há 14 anos, quem está me ouvindo? Durante muitos anos eu tive que ajudar pessoas que no mês do seu aniversário ela ficava perturbada, em depressão, doente, aleluia, parecia que a vida retrocedia não sei quantos anos. Sabe por quê, igreja? Porque Satanás, ele é o mestre das distrações. Mas eu tenho uma palavra profética para a igreja no Brasil nessa noite, que sai toda a distração do Satanás para esse tempo. Deus vai desmascarar nessa noite no nome de Jesus. Você não vai mais se distrair, você não vai mais ser pego de surpresa, ninguém mais vai pegar você, nunca mais. E aí, pastora, o que aconteceu? A pessoa ficava tão preocupada com as suas dores pessoais, com os demônios que afligiram os seus familiares, a sua genealogia, e nunca a igreja atentou, aleluia, para as bênçãos do mês do teu aniversário. Vou dizer de novo. A igreja ficou tão preocupada com as suas próprias dores, que a igreja nunca atentou para a bênção que está na Bíblia, e que 2 homens de Deus liberaram. Um se chama Moisés, Andaiaçai, mas o outro, Andaramandacasa, se chama Israel. Você viu, aleluia, quanto foi a votação Israel ontem? Sabe quando eu vi aquilo, eu falei assim, não tem pro diabo, porque a Bíblia diz que Israel é o termômetro de toda a terra. Sabe o que acontece, Andaramanda casa? Israel libera uma bênção sobre cada tribo, não é só sobre a tribo de Efraim. Eu li com você a tribo de Efraim, porque é a tribo, aleluia, que está governando, digamos assim, que tem autorização legal para pelejar. A tribo que tem autorização legal para pelejar. Pastor, eu não entendi. Cada tribo recebe uma bênção de Moisés e uma bênção de Jacó. Essa bênção é uma arma. Essa bênção é uma arma espiritual para você pelejar no mês do seu aniversário. Você tem que ir lá para a Bíblia. Eu fiz isso com meus filhos lá. Você tem que ir para a Bíblia, aleluia. Ver qual bênção o Senhor liberou sobre a tribo Aramandacasa, que diz respeito ao seu nome. Qual tribo você pertence? E essa bênção é uma arma espiritual. Qual arma? Você sabe que tem uma tribo que a bênção é: eu abençoo os teus negócios nas nações. Aleluia. O negócio é violento. Sabe o que acontece? Aleluia. Que o inferno tem roubado quanto de nós? Aí algumas pessoas dizem assim, a minha arma espiritual é só jejum e oração, mas aonde que está escrito isso? A Bíblia diz que as armas, aleluia, do Senhor, elas não são carnais, elas são espirituais, poderosas nele, para desfazer fortalezas do inimigo da nossa alma. Andar essa aí, você acha verdadeiramente que um Deus soberano, ele tem 2 armas só? Jejum e oração? Aleluia. As armas espirituais que o Senhor tem são milhares de milhares, Andaiaçai. A Bíblia diz no livro do profeta, se eu não me engano, Jeremias, que diz assim, aleluia, que Deus tem o seu próprio arsenal de guerra. E no dia, Andaiaçai, da sua milícia, Ele abre o seu arsenal de guerra e tira de lá as armas da sua milícia, porque Ele tem uma grande obra para executar na terra. Vou dizer de novo, a Bíblia diz que o Senhor, o próprio Deus, tem o seu próprio arsenal de guerra. E no dia da sua milícia, Ele abre esse arsenal e tira de lá suas armas. Está na Bíblia. Eu sou uma guerreira. Se tem uma coisa na manda cá, sai. E não tem pro diabo. Não vou me render, mas é nunca. Ouça por favor. E não é só jejum e oração. Você sabia que humilhação é uma arma de guerra? Eu aprendi há muitos anos atrás com um apóstolo lá do Uruguai. Aleluia. Que a humilhação é uma arma de guerra. O primeiro carro que eu ganhei de oferta foi, aleluia, depois que eu usei uma arma chamada humilhação. Só que hoje o Senhor está trazendo para mim e para ti uma outra arma. Aleluia. Quando você nasceu, Deus escolheu o dia que você nasceu.
Você não é filho de uma chocadeira, gente, pelo amor de Deus. E tem um monte de filhote de águia aqui, pelo amor de Deus. A Bíblia diz que Deus te deu um nome e te colocou um sobrenome. Você acha que por que o diabo está lutando tanto contra a tua identidade? Se você sabe que desde que nós botamos pela, a única coisa que o Senhor falava, uma das coisas mais poderosas que Deus falou conosco, única não, porque Deus falou tanta coisa, mas o Senhor falava comigo, a luta tem sido contra a identidade, a luta tem sido contra a identidade, a luta tem sido contra a identidade. Sabe, Josias, por que tu está aqui hoje? Porque ela manda cá, saiu o pastor Fredson, desde onde ele está falando assim, o Josias tinha que estar nesse negócio, o Josias tinha que estar nesse negócio, e de madrugada eu falei assim para ele, essa madrugada aqui, eu falei porque o Josias, quando ele ora, Aramanda cá, ele sabe, aleluia. Mas aí o diabo luta contra a identidade das pessoas, aleluia, para as pessoas não fazerem aquilo para que foram enviadas para fazer. Vou dizer de novo, Deus escolheu o dia do teu nascimento. Quem estava aqui no culto do dia quando eu falei sobre o nascimento da Rebeca? Antes de nós descobrir que estava grávida da Rebeca, um profeta lá em Paris, dentro de uma rede de televisão, falou assim, aleluia, que em janeiro de 2018 Deus ia mudar a nossa história. E nós ficamos pensando que era um contrato, uma coisa bem maravilhosa. Foi mais maravilhosa, porque a Rebeca é mais maravilhosa. Só que nós baixamos o hospital dia 23 de dezembro para ela nascer. E nada dela nascer. Nada dela nascer. E eu lá morrendo. E aí, pastor, sofremos muitos dias. Mas Deus escolheu o dia 2 de janeiro para ela nascer. Para que ela fosse de uma tribo específica. Porque ela tem um encargo específico para as nações para esse tempo. Quem está me ouvindo? O dia que você nasceu foi um dia escolhido por Deus, aleluia, para que você tivesse uma bênção específica sobre a tua vida. E essa bênção específica, ela é uma arma de guerra. Eu já falei para o pastor Raquel, a igreja nova, ela vai ter uns banners assim das tribos, uns negócios com as bênçãos de cada tribo. Quando a pessoa chegar lá, sabe, pastor Larrio, o que Deus falou comigo? Imagina nós chegarmos numa igreja para ministrar uma libertação, qualquer coisa, para profetizar, para orar, para expulsar demônio. Aqui ó, agora fica aqui as da tribo de Efraim, vou te ensinar qual mês que tu luta. Fica aqui a da tribo de Manassés, vou te ensinar qual mês que tu luta. Fica aqui da tribo de Sacar, vou te ensinar qual mês que tu luta. Vou setorizar, e é isso que o diabo tentou, esse desgraçado, roubar da igreja a vida inteira. Fica aqui quem é da tribo de Asser, que tu vai lutar nesse mês. Fica aqui, você entende que o mês do teu nascimento é o mês que tu tem duas bênçãos. Para duas autorizações legais para pelejar nas regiões espirituais. Eu não estou falando nada aqui no reino, aqui físico, que eu não tenho nada a ver com isso daqui. Aqui o meu Senhor cuida de mim. Eu estou falando daquilo que é de lá, né? Que aqui a conversa na segunda é assim, nesse sentido, não nesse aqui. Quem está me ouvindo? Aleluia. O mês que você nasceu te dá uma autorização legal para pelejar numa região, aleluia, e contra um trono de maldade. E até agora nós ficamos numa nuvem. Mas no mês do meu aniversário não ganho presente, no mês do meu aniversário não ganho honra, no mês do meu aniversário, aleluia. E é por isso que as Andaramanda caia sobre de Candarábia, é por isso que as eleições são em outubro. Por quê, pastora? Porque eu vou te explicar quem eram os amorreus. Porque no final, aleluia, de Gênesis 48, Jacó fala assim, e eu tenho dado a ti, eu quero que você preste atenção, quando José traz os dois filhos para Israel, aleluia, abençoar, José conhecia a lei, o mais velho é o primogênito, então ele bota o primogênito do lado esquerdo para que Jacó coloque a mão direita sobre ele. Só que a Bíblia diz que Jacó inverte as mãos, e José vai tentar corrigir ele. Aqui tem muitas chaves espirituais, não quero entrar nessa chave hoje, mas eu quero falar uma coisa. José talvez tinha ficado tanto tempo no Egito, que tinha esquecido que é Deus que elege os primogênitos. Não é a ordem de nascimento, mas é Deus que elege os primogênitos. Vou dizer de novo. Talvez José tenha ficado tanto tempo no Egito. Talvez tem pessoas aqui nessa noite que você tenha ficado tanto tempo no Egito, que você esqueceu talvez quem Deus é. Mas eu tenho uma palavra para a tua vida nessa noite. Deus não mudou. Ele continua o mesmo, ele continua sentado num alto e sublime trono, e ele tem o controle de tudo. Ele tem o controle de tudo, eu vou dizer de novo, ele tem o controle de tudo. Andaramanda, ele tem o controle de tudo. Andaramanda caia, sai, ele está sentado num alto e sublime trono e tem o controle. E, aleluia, e Israel diz para José, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou velho, estou morrendo, mas eu sei o que eu estou fazendo. Por quê? Aleluia, eu continuo sendo Israel.
Sabe o que Deus está falando comigo e contigo nessa noite? Talvez Deus está aqui hoje para dizer para você: você é o meu Israel. Não importa quanto do Egito entrou dentro de ti, você continua sendo o meu Israel. Não importa Andaiá saiu quanto do Egito, Andaiá saiu te contaminou. Não importa quanto do Egito lutou contra ti, você continua sendo o meu Israel. Sabe, às vezes nós precisamos ouvir Andaiá, alguém dizer para Andaiá, você ainda continua sendo meu Israel. Sabe, eu chorei muito lá naquela cidade. Aleluia. Sabe por quê? Porque vê o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. Vê o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. Vê Deus cuidando dos meus filhos. Vê Deus posicionando meus filhos estrategicamente. Vê Deus curando o meu filho. Ele é o mesmo sobre o Brasil. Você acha que Deus, Andaiá Saia, tem poder para curar câncer? Ele não tem poder, aleluia, para tirar e botar quem ele quiser de uma cadeira de governo. A minha Bíblia diz no livro do profeta Daniel: Ele é Deus que constitui reis e Deus que destitui reis. Ele é Senhor, Ele muda os tempos e as estações e Ele continua igual. Daramanda caia, súbria, remanda caia, sai. E a Bíblia diz que Israel fala assim: eu sei, meu filho, eu sei. E Israel troca a mão e dá primogenitura para Efraim. E aí ele fala: mas Manassés não vai ser pequeno também. Manassés vai ser grande também. Porque Deus não coloca divisão entre duas nações. Andaramanda caia, sai. Mas daí Israel diz assim para ele: e eu tenho que botar esse negócio. E eu tenho dado a ti um pedaço de terra, mais que a teus irmãos, a qual tomei com a minha mão, com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Sabe quem eram os amorreus? Eu prego sobre os 7 montes de governo e prego, aleluia, quais foram os povos que tomaram indevidamente de Israel, aleluia, os montes de governo. Os amorreus eram os gigantes que haviam em Canaã. Mas a Bíblia diz que Deus pega 2 jovens, chamados Josué e Calebe. Eles conquistam a terra. Eles confrontam, enfrentam, destroem os gigantes. Eu vou dizer para você, existe sim um gigante lutando, aleluia. Mas quando eu orei, a palavra que Deus me deu foi o seguinte: Andaiá sai. Que Golias não foi derrotado, aleluia, por Davi, quando foi arrancada a cabeça dele. Golias foi derrotado quando Davi disse para ele: mas quem tu pensa que tu é, seu incircunciso? Para enfrentar, aleluia, ou para afrontar o exército do Deus vivo. Eu tenho uma palavra para as trevas, e eu não tenho medo, aleluia. Sabe por quê? Eu não tenho medo, aleluia, porque eu sei quem é que me guarda de dia e de noite. Quem guarda a minha entrada e a minha saída. Eu tenho uma palavra para as trevas. E eu gostaria muito que isso verdadeiramente fosse propagado. Eu tenho uma palavra para as trevas. Mas quem tu pensa que tu é? Aleluia. Mas quem tu pensa que tu é para ameaçar o exército do Deus vivo? Mas quem as trevas pensam que elas são? Aleluia, para ameaçar o exército do Deus vivo. Mas quem elas pensam que elas são? Vou dizer de novo, Deus não mudou, Ele continua o mesmo. Quem as trevas pensam que são, quem os filisteus pensam, quem os amorreus pensam que eles são, Andaiá sai para ameaçar o exército do Deus vivo. Quem as trevas pensam que elas são, para ameaçar o exército do Deus vivo. E eu disse, aleluia, naquele lugar, e vou repetir aqui: Davi não, aleluia, derrotou Golias quando arrancou a cabeça dele. Davi derrotou Golias quando disse: mas quem tu pensa que tu é? Quem tu pensa que tu é para ameaçar o exército do Deus vivo? Tu vem contra mim com lança e espada, mas eu vou contra ti em nome daquele que pode todas as coisas. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Eu quero dizer para você, o meu Deus não mudou, Andaiá saia. E Ele ainda tem Davi na terra. Eu vou dizer de novo, Ele ainda tem Davi na terra. Pode ser que ele está escondido lá cuidando, Andaiá saia, das malhadas. Pode ser que ele está lá escondido cuidando das ovelhas do seu pai. Pode ser que está lá escondido ainda no campo, ou servindo, Andaiá saia, comida para os seus irmãos. Mas ainda existe Davi na terra. E o diabo vai ter que se... Olha, ouça bem, igreja. O Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus. Pelo amor de Deus, a quem vocês vão temer? Vou dizer de novo: quem entra para conquistar Canaã, quem entra para enfrentar os gigantes, são 2 jovens, Josué e Calebe, e os menores de 20. Sabe por quê? Porque os outros 10, Deus que me perdoe, os outros 10 não ouviram o que o Senhor falou. Porque antes deles irem, o Senhor libera uma palavra: eu, o Senhor, aprove a mim, eu dar, aleluia, essa terra que mana leite e mel
para Israel. Ou seja, quando Deus diz que vai fazer, Ele vai fazer. E Deus disse que vai fazer. Deus disse que o Brasil vai ser o cenário do último e maior avivamento de toda a terra. E foi Deus que disse, não foi nenhum homem que disse isso. Andaramã da casa. Vou dizer de novo. Foi Deus que disse, não foi nenhum homem que disse. Foi Deus que disse. E o Brasil vai ser. E aleluia, não vai ser porque nós merecemos, porque verdadeiramente nós não merecemos. Vai ser porque Deus disse. Então até dia 23 de outubro, todas as pessoas que nasceram do dia 23 de setembro até o dia 23 de outubro têm autorização legal para lutar. E você tem duas bênçãos, duas armas espirituais que a Bíblia diz, aleluia, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E depois, pastor, aí você vai lá naquele calendário e você vai ver do dia 23 de outubro até o dia 22 de novembro, aleluia, qual é a tribo. E as pessoas dessas tribos também vão lutar. Porque dia 30 de outubro, aleluia, vou dizer de novo, porque dia 30 de outubro é verdadeiramente necessário que a igreja desça mais um pouco. Desça mais um pouco, se humilhe um pouco mais, faça a sua parte. Sabe por quê? Porque nós vimos as trevas verdadeiramente se unindo. E a Bíblia diz isso, que os nossos inimigos, eles se unem, sempre foi assim, para atacar Israel. Mas a igreja vai aprender acerca de unidade agora. Sabe, hoje, eu estava ouvindo algumas coisas, e eu falei para o meu marido assim, as trevas verdadeiramente erraram o pulo. O tiro verdadeiramente saiu pela culatra agora. Sabe por quê? Aleluia. Porque é bíblico, é histórico. Toda vez que a igreja é perseguida, ela cresce. Eu queria que você se colocasse de pé, porque é necessário que nós, nessa noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, além de descer no pó da terra, nós cresçamos espiritualmente, entendamos quem nós somos. Andaramanda caessa. Eu vou dizer de novo. A Bíblia diz que Israel é o termômetro. Aleluia. Não foi qualquer pessoa que abençoou as tribos. Não foi qualquer pessoa que liberou uma bênção para cada tribo de Israel. Aleluia. Foram homens que cavaram poços. Ontem à noite meu marido perguntou assim: amor, qual é verdadeiramente o sentido de nós termos vindo aqui, enfrentado uma guerra do tamanho que enfrentamos? E eu falei assim: amor, a Bíblia diz que os patriarcas, eles cavaram poços. A Bíblia não diz que foi fácil. A Bíblia diz que, aleluia, os filisteus vieram e entulharam o poço. Mas os filhos verdadeiros vieram e desentulharam os poços. Está na Bíblia. Vou dizer de novo. A Bíblia diz que os patriarcas, foi a palavra que me veio na hora. Os patriarcas, eles cavaram poço. E cavar poço não é fácil. Eu não sei se você já teve que cavar em algum lugar. Aleluia. A Bíblia diz para Ezequiel: cava na parede. Às vezes Deus manda os profetas cavar na rocha, de tão duro que é o coração do povo. Às vezes Deus manda os profetas cavarem na parede mesmo. Aleluia. Porque o Senhor, Ele abre porta onde não existe nem sequer parede. Está na Bíblia. Aleluia. Às vezes cavar poço é muito difícil, é extremamente difícil. Só que eu vou dizer uma coisa para você: o mesmo Deus que mandou nós cavar é o mesmo Deus que faz jorrar água, até da rocha se for preciso. Andaramanda casa. E eu estou te dando nessa noite uma outra arma espiritual, mais profunda do que todas as outras que você conhecia talvez até hoje. E eu vou dizer de novo: as armas da nossa milícia não são carnais. Por favor, não fique compartilhando vídeo de filho do Satanás. Não dá ibope para isso daí. Sabe por que não assistir? O pastor aí está certo. Porque você assistir esse vídeo dentro da tua casa libera uma onda sonora. Porque as trevas trabalham por onda sonora. Não dá ibope para filho das trevas. Não, você pode olhar nas minhas redes sociais. Eu não dou ibope para filho das trevas, não dou. Não compartilho esse tipo de lixo. Não compartilho. Sabe por quê? Aleluia. Porque as trevas trabalham com ondas sonoras. Ondas sonoras de incredulidade, já preguei aqui. Onda sonora de incredulidade, onda sonora de rejeição, onda sonora de orfandade, onda sonora. Eu quero dizer de novo. Faz 2, 3 dias que Deus está falando conosco. É um blefe, igreja. É um blefe. Só vai cair nesse blefe quem não acredita que Deus é Deus. Não compartilha vídeo de filho das trevas. Não dá ibope. Não permite que essa onda sonora entre na tua vida. Ouça bem. Você sabe que quando eu cheguei lá para orar, começou a me doer minha carne. E foi muito tempo, né? Começou a doer minha carne. O meu braço direito ele inchou, não desinchou até agora.
Literalmente eu sabia que eu tinha que empunhar a espada do Espírito. Mas quando eu botei meus pés lá, o Senhor falou assim para mim: embora essas mulheres estão falando, existe uma onda sonora de medo, que tocou nas pessoas em Brasília. E eu falei: mas não pode. Só que o medo, eu já expliquei aqui, o medo, ele libera um odor no teu corpo. E esse medo alimenta um principado, alimenta um demônio. E eu falei: o sangue de Jesus tem poder. E a minha primeira oração lá não foi aquela que vocês viram. A minha primeira oração foi, aleluia, que Deus desligasse toda a onda sonora do medo. Eu preciso que você desligue de sobre o Brasil, porque tem profetas aqui, tem profetas dimensionais nessa noite, nesse lugar. Eu preciso que os profetas... Você não tem noção como é que está meu telefone. Eu não respondi ninguém. Desde ontem, às 18 horas, 19, não sei, começou a gente mandar mensagem para mim: profeta, e agora? Oramos como? Profeta, e agora? Qual é a nossa posição? Profeta, qual é a nossa atitude? Atitude de filho. Atitude de filho. Atitude de filho, andar a saia. Atitude de filho. Qual é a atitude de filho? Andar amando a casa. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido, andar a saia. Essa é a minha atitude. A minha atitude é que eu não vou propagar de vídeo de nenhum filho da Satanás. Não vou propagar. A minha atitude é que eu, andar a saia, não aceito sobre a minha genealogia, sobre a minha descendência, nenhuma onda sonora de medo. Porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A minha atitude diante da circunstância do Brasil, andar a saia, é que eu não aceito sobre a minha genética, sobre a minha genealogia, nenhuma onda sonora de incredulidade, nenhuma onda sonora de medo. Eu não aceito nenhuma onda sonora dessas em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Qual é a minha postura? Que Deus não mudou. E andar essa antes, eu disse para Deus que eu queria uma resposta do céu antes de tirar os pés de Brasília. E nós estávamos no aeroporto, na fila de embarque do avião, quando nós recebemos uma resposta que eu pedi a Deus. E eu comecei a chorar no aeroporto. A minha vontade era me ajoelhar e começar a falar língua estranha, pastor Larry. Mas eu sabia que se eu fizesse isso eu ia perder o voo. Aleluia. Mas sabe o que acontece? Quando eu comecei a chorar, eu podia ouvir a voz do meu Senhor. Vou dizer de novo: para de ouvir a multidão. Para de ouvir a multidão, porque Jesus disse assim, ó: não ouve a multidão, crê somente em mim e verás a minha glória. Não ouve a multidão. Eu escutava a voz do meu Senhor nos meus ouvidos no aeroporto de Brasília hoje de manhã, dizendo assim: antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Vou dizer de novo, andar a sair. Por que eu estou de pé para ouvir de novo isso? Aleluia, porque nós somos guerreiros. Porque nós somos uma igreja vencedora, triunfante. Andar a saia vencedora. É por isso que você está de pé. Porque lugar de gente prostrada é lá nos filhos do Satanás. E eu vou dizer para você, foi isso que eu ouvi quando Deus respondeu a minha oração antes de sair de Brasília. Andar amanda caia saia. Antes que houvesse dia, eu sou. É Deus falando. E não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Eu queria andar, sabe, que você saísse do seu lugar e viesse à frente. Queria chamar os adoradores, porque agora nós vamos orar. Pastor, aí, qual tribo que você vai lá atrás, aleluia. E depois, pastor, mas tem os gaditas. E os gaditas, eles sabem pelejar. Os da tribo de Gade, eles sabem pelejar. Olha, pastor, eu quero te contar isso aqui. Sobre a tribo de Issacar. Porque isso aqui é uma chave. Issacar tem duas habilidades extraordinárias. Qual, pastora? Habilidade em discernir os tempos. Mas Issacar foi forjado por Deus, aleluia, para ter estrutura para carregar peso. Estrutura para carregar peso. Estrutura para carregar peso. Estrutura para você suportar. O que você tem que suportar? Andar amanda caia sai. Estrutura para você suportar. O que você tem que suportar? Por que, pastor? Andar amanda caia sai. Porque essa chave aí, andar amanda caia sobre de candarábia saia. Essa chave, eu estou procurando um negócio aqui. Essa chave Deus não deu só para mim. Sabe por quê? Porque nós somos um corpo. Essa chave Deus deu uma parte para mim,
Uma parte para pastor, uma parte para um filho de um pastor, um jovem de 18 anos, pastor. É uma chave. E eu falei para ele assim, isso é uma chave para a próxima geração. A próxima geração não vai lutar que nem nós. Dá um tiro para cá, um tiro para lá, um tiro para lá. Não, eu vou dizer uma coisa. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a igreja de Cristo na terra. E hoje eu estou meia violenta. Na verdade eu estou há uns dias meia violenta no espírito. Aleluia. Porque Deus também daí, Ele também... Agora eu tenho a prova verídica que tudo que nós passamos, toda luta. Algumas pessoas dizem assim, o que aleluia, uma vontade de comer picanha comendo arroz tem a ver com forjar? Tudo que nós passamos na nossa vida. Sabe o que acontece? Aleluia. Eu disse aleluia, eu tenho um filho meu que é do quartel. E há muitos anos atrás ele veio aqui, seu Sandro. E tinha um apóstolo aqui, de outra nação. E ele teve que vir fardado porque tinha um treinamento e ele estava atrasado. Quando o apóstolo viu ele, perguntou para ele, vem cá, o que acontece no exército se um soldado dá um tiro para cima? E meu filho falou assim, pode ser punido. Por quê? Porque não pode desperdiçar munição. Às vezes eu acho que a igreja está desperdiçando muita munição. Mas eu sou uma profetisa. E na segunda-feira eu assumo essa tribuna aqui como profetisa. Eu fui a Brasília na qualidade de profetisa. Eles me receberam em Brasília, no meio das autoridades, como a profeta do Rio Grande do Sul. Eu vou dizer uma coisa para você, e toda a honra e toda a glória eu quero devolver ao Senhor, e só a Ele. Mas eu quero dizer uma coisa para você, andar a mão da casa. Eu estou aqui nessa noite e eu fui lá, sabe para quê? Para alinhar o teu tiro, para alinhar a tua mira, para ajustar a tua mira. Eu vou profetizar sobre o Brasil. Nessa noite eu quero declarar que o Espírito da profecia dia 3 de outubro, Senhor, 20 dias antes, e no primeiro dia do negócio dos 21 dias, andar a mão da casa, sai. Eu quero profetizar sobre o Brasil, que o Espírito da profecia está vindo sobre o Brasil, para alinhar a mira do Brasil, e o Brasil não vai desperdiçar munição. O tiro, andar a saia, andar a subir de candaraba que vai sair do Brasil contra as trevas vai ser certeiro e mortal. E não tem esse negócio, vamos passar manteiga para ser... Não, é um tiro só, e vai ser certeiro e vai ser mortal, porque Deus abriu o seu arsenal de guerra. Sabe para quê? Andar a mão da caia saia, remandou-me a subir de candaraba. Deus abriu o seu arsenal de guerra para quê, pastora? Porque Ele tem uma grande obra para executar na terra. A Bíblia diz no livro do profeta que Ele não abre o seu arsenal de guerra para se exibir, porque Deus não precisa disso. Ele abre o seu arsenal de guerra porque Ele tem uma grande obra. Uma grande obra. Uma grande obra. Uma grande obra para executar na terra. Deus tem uma grande obra para executar no Brasil. Deus, Ele é Deus que bota quem Ele quer no governo, Ele tira quem Ele quer. Deus muda os estados, as estações, Deus muda os tempos. Deus é Deus. E Deus é tão Deus que Ele dá habilidade para uma tribo. Quando Ele muda os tempos, Ele fala assim, mas eu tenho alguém na terra, uma tribo específica, que vai discernir que eu mudei o tempo. Vai discernir que eu mudei. Olha que coisa mais linda. Mas é por isso que eu sou apaixonada por ti. Aleluia. Ele bota uma tribo na terra para dizer assim, eu vou ainda deixar um povo aqui com uma habilidade que vem de mim, para discernir quando eu mudo as estações, andar a saia. E eu vou dizer para você, sabe por que os profetas estão loucos para correr aí? Porque verdadeiramente assim a igreja vai correr. A igreja vai correr, porque é como se tivesse fogo nas nossas pernas. Vai correr, andar a saia, não vai mais andar a mão da casa. E eu estou falando com os filhotes de águia. A minha voz de comando lá é, Senhor, eu tenho aviões caça. Meus filhos são aviões caça. E eu libero eles às nações. Andar para que vão e faço aquilo para que foram designados. Eu tenho filhos que são águias. Remandobia súbia. Eu não tenho porquê, aleluia. Eu sou melhor que ninguém. Eu tenho porque aprove a Deus. Quando me formou no ventre da minha mãe, dizer essa daí vai ser águia. Aprove a Deus. Andai a saia. Permitir que nós pudéssemos adorar numa casa apostólica, profética, que são os dois fundamentos. Mas antes de você orar, eu tenho um outro segredo. Mas pastora, mais um, pensa. E essa daí Deus não deu para mim, essa aí Deus deu para o primogênito dessa casa. Lá no livro do profeta Zacarias, capítulo 6, Zacarias tem uma visão.
E ele vê alguns cavalos saindo de 2 montes. Meu pai. Um cavalo é vermelho. São 4 cavalos. Mas um é vermelho. Uma filha minha espiritual viu, há muitos meses atrás, eu subindo a rampa do palácio vestido de vermelho. Eu falei, só em visão, né? Que eu não gosto de... Mas vermelho significa remissão. Mas também significa, nos 7 montes de governo, significa a palavra da verdade. E eu declaro que a palavra da verdade, Andaiaçai, subiu para o Brasil inteiro. Andaiaçai, porque é de Brasília que sai a voz de comando para todos os estados. Andaiaçai, eu quero declarar que a palavra da verdade. E a Bíblia diz em Zacarias que esses cavalos saíram entre 2 montes. Quais são os montes, pastora? O monte da religião e o monte de governo. E os outros cavalos, o outro é preto, governo, Andaiaçai. Tem um malhado ainda e eu não me lembro agora. Mas, aleluia, quando meu filho leu isso na hora, eu falei assim, mas o que tu quer falar comigo? Só que quando Deus vai dar bênção para Efraim, aleluia, Deus fala com ele de novo sobre os montes antigos. Quais são os montes antigos que Deus manda que Efraim, Andaiaçai, que Deus abençoe Efraim, Andaiaçai, sobre os montes antigos? Os montes de governo, Andaiaçai. Os montes antigos que eram da igreja e vão voltar para a igreja, que é Andaiaçai, são de Israel, porque quando Deus diz que são e não tem para ninguém. Então eu queria que você fechasse os seus olhos. Por que, pastora, 4 cavalos? Zacarias viu saindo de 2 montes, por causa dos 4 ventos do Espírito. E quando os 4 ventos do Espírito se encontram, acontece o que aconteceu em Ezequiel 37. O Espírito volta para dentro do corpo. Eu vou dizer de novo, eu estou profetizando, porque há autorização legal nessa noite para nós profetizarmos sobre a nossa nação. Que o céu já liberou esses 4 cavalos. E os 4 ventos do Espírito, Andaiaçai. Vou dizer de novo, está na Bíblia, pode procurar. Aleluia, eu quero profetizar que o Senhor já liberou. Andaiaçai, os 4 cavalos. Aleluia, que Zacarias viu, e os 4 ventos do Espírito. Mas quando esses 4 ventos do Espírito, eles se encontram, Daramanda, Caia, Subridicandarábia, acontece o que aconteceu em Ezequiel 37. O Espírito volta para dentro do corpo. Eu quero profetizar nessa noite, Andaiaçai, que o Espírito do Senhor vai voltar para dentro do corpo de Cristo. E daí não tem mais ninguém que vai enganar a igreja. Ninguém, Andaiaçai. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, ninguém mais nos engana. Andaramanda, Caia, Saia. Remanda, Caia, Subridicandarábia, Saia. Estende a sua mão para cá. Senhor, nós queremos, Senhor amado, abençoar a nossa nação. Nós somos uma igreja, nós somos uma família apostólica profética. Mas também nós somos parte do corpo de Cristo no Brasil. Uma parte, Senhor amado, do corpo de Cristo. Às vezes eu brinco que nós somos o rim, porque o rim filtra as coisas, Senhor amado. Não importa qual parte do corpo nós somos, Senhor amado, e não importa quanto tempo o Senhor vai nos deixar escondidos. Mas eu quero declarar nessa noite, Senhor amado, que a palavra da verdade já subiu, Senhor amado, a rampa do palácio. Eu quero declarar, Andaia, Subridicandarábia, Saia, que a palavra da verdade já subiu a rampa do palácio. E eu quero declarar, Andabia, Subridicandaia, Sou, Remanda, Caia, Subridicandaia, que o Senhor está liberando. Porque, Senhor amado, a minha vontade era pregar essa palavra domingo lá no congresso. Mas o Senhor falou comigo que tinha que ser liberada hoje. Porque ainda dá tempo, Senhor amado, da igreja se humilhar. Ainda dá tempo da igreja descer no pó da terra. Ainda dá tempo, Senhor. Pai, eu quero, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, liberar essa palavra. Para que nós venhamos hoje orar. Orar e denunciar todos os demônios que nos atacaram no mês do nosso aniversário. Porque do dia 23 de outubro ao dia 22 de novembro, a tribo que, Senhor amado, tem autorização legal para pelejar é Manassés. Senhor amado, ou seja, o Senhor coloca 2 tribos de Andaiaçai de um mesmo pai, de uma mesma genética, da genética original de Jacó, para pelejar nos 2 meses mais difíceis talvez do ano. Todas as pessoas que nasceram nesses meses, ela tem autorização legal porque tem a bênção. A bênção de Israel, a bênção de Jacó. Andaramanda, Caia, ensina a igreja. Senhor amado, que cada homem, cada mulher aqui, cada criança, tome a sua arma.
que é a bênção, Senhor amado, que diz respeito à sua tribo. Que cada homem, cada mulher pegue hoje a sua arma, porque no livro, Senhor amado, de Neemias, a Bíblia diz que com uma mão eles construíam o muro e com a outra mão eles seguravam a espada. Que a igreja no Brasil com uma mão construa muros e com a outra mão segure a espada. Rapa sobre de candaia saia e remanda caia saia. Eu quero, Deus amado, te pedir que o teu espírito ainda afie essa... Ai, ai, ai. Que o teu espírito afie essa espada, Senhor. Porque nesses dias o Senhor tem uma grande obra para realizar na terra. Uma grande obra para realizar na terra. Uma grande obra para realizar na terra, Senhor. Meu Pai, começa a orar, porque eu não sei qual demônio te distraiu no mês do teu aniversário. Eu não sei qual demônio te distraiu. Qual demônio te distraiu no mês do teu aniversário? Eu não sei qual demônio te distraiu no mês do teu aniversário. Mas hoje ele perde as forças. Hoje, repassubre de candaia sai, ele perde as forças. Toma na tua mão a tua arma. Toma na tua mão a tua espada. Toma na tua mão a tua espada nessa noite. Toma na tua mão a arma, porque o Senhor tem uma grande obra a realizar na terra dos viventes. Nos próximos dias, andaramanda caia sobre de candaia saia, remanda caia sobre de candarébia, remanda caia saia, aleluia. Aleluia. Eu ainda quero falar uma coisa, e isso é importante. Você lembra que eu preguei aqui sobre a cultura do céu? Sobre nós mudarmos o nosso calendário, o nosso vocabulário. Quem lembra disso? A nossa economia. Ok. Quantas mil vezes as pessoas chegaram para ti e falaram assim: de que signo tu é? Alguns crentes cheios do Espírito Santo ainda diziam: não, eu sou de Jesus. Mas os outros ainda diziam: eu sou do tal signo. O sangue do Cordeiro tem poder. Mas a partir de hoje eu quero declarar que a igreja vai ter outra postura. Quando te perguntarem de que signo tu é, tu fala assim: eu não sou do signo, eu sou da tribo. Da tribo, eu sou da tribo, andaramanda caia sai. Não, eu estou dando uma resposta para as trevas à altura nessa noite. Quando alguém te pergunta o que eles vêm testar os crentes. Os filhos das trevas, eles são mais ousados, então eles vêm e eles testam a gente. Mas quando eles vêm te falar: tu é de signo? Não, eu não sou de signo nenhum, eu sou da tribo. Eu sou da tribo andaia saia. Eu sou da tribo andaia saia de Efraim. Eu sou da tribo de Manassés. Eu sou da tribo de Sacar. Eu sou da tribo de Dan. Eu sou da tribo andaramanda caia saia. E eu tenho uma outra informação altamente relevante. A igreja nova é da tribo de Dan. Sabe o que Moisés fala sobre a tribo de Dan? Moisés fala assim: Dan é leãozinho. Só. Não precisa falar mais. Ou seja, a igreja nova é filhote de leão. Vou dizer de novo: andaramanda caia saia, porque isso é de altíssima relevância. A igreja nova tem um dono, andaia saia, e ele é o leão da tribo de Judá, andaia subria, remanda caia sai, porque ela manda caia sai. Quando Moisés fala andaramanda caia sai da tribo de Dan, andaramanda caia sai, fala assim: Dan é leãozinho. Não precisa dizer mais nada, porque todas as características do leão ela tem. Então eu vou liberar um código aqui, que Deus me deu outro dia. Não existe dia da caça. Nunca vi uma zebra com um leão na boca. Vou dizer de novo. Essa conversa, um dia da caça, um dia do caçador, é uma conversa do inferno, e a igreja continua propagando. Nunca vi uma zebra com um leão na boca. Você já viu? Porque não existe. Aleluia. O que tu está querendo dizer, pastora? Não existe. Aleluia. Por isso que uma das representatividades do Senhor é o leão da tribo de Judá, porque não existe dia da caça.